Vamos começar nossa aula de hoje, vamos retomar nosso conteúdo de direitos humanos. Eu ainda não tirei o relatório de notas, nós somos instruídos aqui a tirar. Devo tirar hoje ou amanhã, eu tenho certeza que não vou ter surpresas, porque eu já espero que a sala tenha saído muito bem. Até porque acho que vocês viram que o que está ali não foge daquilo que nós vimos aqui. E eu vi a participação de vocês, vi as perguntas que vocês faziam e tenho certeza que vocês saíram bem nessa prova. Mas a questão aqui, o principal, as provas vocês vão sair bem. O principal aqui é eu saber que vocês estão realmente aprendendo e pegando aqui esse conteúdo bem de direitos humanos, compreendendo que direitos humanos vai muito além daquilo que a gente acha que é quando a gente tem a nossa primeira aula. E nós chegamos apenas na primeira VA, no primeiro ciclo. Então, nós ainda temos muito conteúdo. Hoje a gente vai entrar num conteúdo extremamente pesado, tá? Já vou avisando antes. Agora as coisas vão começando a pegar um pouco. E quem aqui na sala gosta da área criminal? Quem gosta mesmo? Eu gosto. Gosta do criminal? Gosto do penal, gosto do criminal. Bom, então hoje você vai gostar muito da aula, Vitor, e acho que vocês também vão gostar muito, porque é um tema que é muito interessante, que é o Tribunal Penal Internacional. Então, hoje a gente vai começar a estudar o Tribunal Penal Internacional. Talvez Natália também goste. Então, eu acho que, não sei se a gente termina hoje, tá? Pelo tamanho aí da matéria, mas a gente começa o Tribunal Penal Internacional. O objetivo não é esgotar isso logo hoje, até porque é um conteúdo mais denso, um conteúdo mais diferente do que nós já vimos até agora, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá bom? Só para alertá-los, né? Aconteceu a Assembleia Geral da ONU. Então, para quem não viu, quem não acompanhou, vai lá, dá uma acompanhada para ver como que foi, como que a coisa aconteceu nesse ano. Então, eu até falei para vocês, né, que no mês de setembro acontece a Assembleia Geral da ONU. A Assembleia Geral da ONU é o maior órgão da Organização das Nações Unidas. Falei que o mais importante é o Conselho de Segurança, mas o maior, que tem uma maior representatividade, com 193 países ali presentes, todas aquelas pessoas ali presentes, é a Assembleia Geral da ONU. A gente vai estudar ONU e vai entender, acho que na nossa próxima aula. Depois desse conteúdo já é a Organização das Nações Unidas. E aí a gente vai compreender quais são todos os órgãos da Organização das Nações Unidas. A Assembleia Geral da ONU é apenas uma delas, tá? Vamos lá. Tribunal Penal Internacional. Esse material já está postado no AVA. Ele está lá como apostila, mas na verdade são os slides, tá? Com o conteúdo. E tem até umas imagens lá que depois a gente discute. Acho que na próxima aula a gente consegue discutir alguns casos ambientais do Tribunal Penal Internacional, que é o que hoje, se a gente fosse num evento internacional envolvendo questão de direitos humanos e meio ambiente, hoje, com certeza, certamente, a pauta do dia seria ecocídio. Hoje é o que mais se discute no cenário internacional de direitos humanos, é a questão do ecocídio, as grandes tragédias ambientais. Mas acredito que a gente não vai entrar nesse campo hoje, porque ele é muito específico, a gente tem que ter um conhecimento de Tribunal Penal Internacional primeiro, para depois a gente entrar no campo do estudo do ecocídio, violação dos direitos humanos em tribunais internacionais de direitos humanos. Mas vamos lá. Antes de eu compartilhar qualquer material, e até a gente entrar especificamente no Tribunal Penal Internacional, para a gente compreender, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Vamos pegar historicamente, porque aí a gente consegue situar o Tribunal Penal Internacional. Não vamos estudar o Tribunal Penal Internacional isolado, não. Vamos compreender a necessidade e a importância de terem criado uma corte criminal internacional permanente. Por que que isso aconteceu? Pessoal, assim que acabou a Segunda Guerra Mundial, e aí a gente já estudou que a Segunda Guerra Mundial foi o principal marco histórico para a consolidação e internacionalização dos direitos humanos no mundo. A gente estudou lá que em 1945 teve a Carta das Nações Unidas, nós estudamos que no próprio 1945
Por meio da Carta das Nações Unidas foi criada a ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Estudamos que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mesmo não tendo uma natureza de lei, tinha uma certa força naquela época, uma natureza de recomendação. E aí, na nossa última aula, antes da prova, nós estudamos os famosos casos julgados pela Corte Internacional de Justiça, que envolve essa força normativa da Declaração Universal, que foi o caso lá da violação da Convenção de Viena para Relações Consulares, que foi o caso dos irmãos Lagran e o caso Avena. Eu destaco bem esses casos e peço que vocês estudem o caso Lagran e o caso Avena, porque são casos que são debatidos no mundo inteiro e em todos os eventos de direitos humanos em que se trata especificamente da Declaração Universal, da Convenção de Viena para Relações Consulares. Esses dois casos são referências mundiais de estudo para a gente poder compreender melhor o que é uma força normativa de um documento internacional, tá? Mas o que aconteceu? Depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, e alguns nazistas, pelo menos aqueles principais ali, que estavam naquela linha de frente do que aconteceu no período do Holocausto, eles foram presos. Hitler só não foi preso e julgado porque ele morreu. Porque se ele não tivesse morrido, ele teria sido preso e julgado da mesma forma em que aqueles nazistas, aquelas pessoas foram julgadas, tá? Eles foram presos e o que acontecia? Não tinha naquela época um tribunal para julgar aqueles nazistas. Porque onde eles seriam julgados? Eles seriam julgados nos Estados Unidos, que é um dos países vencedores Seriam julgados na França? Seriam julgados na... Cada um queria. Então virou que não vai ser julgado aqui, vai ser julgado aqui, vai ser julgado... Não, peraí. Não vai ser julgado em lugar nenhum. Vamos construir um tribunal, montar um tribunal próprio e específico para julgar essas pessoas, tá? Então, como que vai ser? Porque eu quero... Isso é a briga de quem ganhou a Segunda Guerra. Eu quero ser o juiz, eu quero que o promotor seja do meu país, eu quero participar de alguma forma. Olha o jeito que o tribunal foi montado. E eu aqui estou pedindo para vocês assistirem o filme O Julgamento de Nuremberg, porque o julgamento de Nuremberg foi o julgamento dos nazistas, pelo menos daqueles primeiros ali que trabalhavam na linha de frente, que foram pegos. E é muito bom vocês assistirem, para vocês verem como que foi esse julgamento. Aqui para mim não aparece, Emily. Porque quando quer entrar, aparece para mim aqui. Que alguém está querendo entrar. Fala para ela, porque sempre aparece quando alguém quer entrar, aparece aqui, tá? Aí eu fico esperando aqui aparecer. Qualquer coisa, fala para ela entrar pela colocar o ID que vai naquele convite e a senha. Mas mesmo assim tem que aparecer aqui para mim. Aí você vê aí se ela vai conseguir, se ela não vai conseguir. Aí você me passa para a gente ver o que pode estar acontecendo, tá? Mas sempre aparece aqui para eu poder habilitar. Obrigada, Emily. E aí, continuando. Eles foram presos e aí construíram um tribunal lá em Nuremberg. Chama julgamento de Nuremberg porque a cidade chama Nuremberg, lá na Alemanha. O negócio estava em ruínas. Vocês podem imaginar o que estava ali naquele fim de Segunda Guerra. A cidade estava em ruínas. Foram lá e levantaram um tribunal, construíram mesmo esse tribunal. Aí, como que foi feita a coisa para deixar o negócio assim? Vamos agradar todo mundo. Tinha 4 juízes, um representante de cada país que ganhou a Segunda Guerra. Tinha 4 promotores, um de cada país, cada um falava um pouco, representando a Segunda Guerra. E essas pessoas que estavam sendo acusadas tinham seus respectivos advogados, sua defesa. Então, tudo foi garantido. Agora sim, apareceu. Tudo foi garantido, a defesa foi garantida, enfim, montou-se um tribunal. Tá. Depois que montou esse tribunal, começou o julgamento de Nuremberg. Esse julgamento foi. Nós vimos um trabalho bem destacado do promotor norte-americano. O promotor norte-americano ficou muito reconhecido pelas suas argumentações. Quem assistiu o filme, tem um livro também, Nuremberg Trials. Eu não sei se tem ele em português, mas tem um filme. O filme é muito bem feito. Então, para eu indicar um filme é porque ele é muito bem feito mesmo. Retrata, porque filme costuma
mudar algumas coisas. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês que não tem muito a ver com a matéria, mas é porque eu gosto muito de direito e literatura e eu sempre estudei muito Shakespeare, sempre. A minha vida inteira até consegui fazer uns cursos e fazer realmente um estudo da literatura inglesa e gosto muito de William Shakespeare. E quando eu vejo, vocês sabem muito mais de Shakespeare do que vocês imaginam, porque até novelas aqui no Brasil tem muitas histórias que são inspiradas nas peças de Shakespeare. Quando alguém fala assim para mim, nossa, mas eu nunca li, eu não sei nada sobre Shakespeare, eu falo, sabe sim. Sabe, você lembra daquela novela que teve aqui no Brasil, que tinha a irmã que só podia, a irmã mais nova só podia casar se a mais velha casasse, mas a mais velha era muito complicada de convivência, e aí ela chegou lá um forasteiro na cidade, aquele negócio. Então, teve uma novela, você crave canela, acho que é uma coisa assim. Teve uma novela aqui no Brasil que exatamente foi a réplica, replicaram uma peça de William Shakespeare, que ele é uma comédia de Shakespeare. Então, a gente sabe muita coisa. E quando eu vi, porque quem estuda muito William Shakespeare sabe que Romeu e Julieta é uma peça política, é uma disputa entre famílias envolvendo a política de Verona. E os filmes romantizaram muito a Romeu e Julieta. Então, todo mundo conhece Romeu e Julieta aparecendo que era um romance, assim, ou uma tragédia, mas, na verdade, tem muito mais questões ali sociais que foram discutidas na peça original do que foi retratado no filme. Nos filmes que a gente vê, ou em alguns livros algumas traduções que a gente lê, e não nos originais, a gente vê muito mais um romance que virou uma tragédia do que o real significado da peça inicial, que são questões muito sociais, que são debatidas o tempo inteiro, política, social, enfim. E aí, no final, tem toda aquela questão de Romeu e Julieta e aquele romance, aquela tragédia. E a pessoa até brinca comigo, não põe a Mariane para falar de William Shakespeare, não, porque ela vai deturpar a cabeça de todo mundo e tirar o romance da coisa. Então, não deixa ela falar, não. O Antônio que brincava muito com isso. Não deixa ela falar, não, que ela vai tirar aí toda a magia que tem em Romeu e Julieta com aquela tragédia. Mas, enfim. Mas para eu indicar um filme, é porque realmente o filme retrata a realidade daquilo que aconteceu. E o filme Julgamento de Nuremberg realmente é uma indicação, tá? Para vocês assistirem. Tá. Mas o que tem a ver aqui esse julgamento com a nossa matéria? Tudo. Por quê? Observem que foi montado, não vou dar spoiler do filme aqui, tá? Não vou falar as condenações, o que aconteceu, mas existe o filme. Foi um tribunal que foi montado depois que o fato aconteceu. Então, quando a gente tem um fato que acontece e tem um tribunal que é montado depois para julgar esse fato, a gente tem um negócio que é proibido, até pela Constituição aqui no Brasil, que são os tribunais de exceção. Tribunal de exceção é um tribunal que é criado depois que o fato acontece. Vocês podem perceber que não funciona assim atualmente. Como que funciona? Hoje, pessoas vão cometer os mais diversos crimes durante o dia hoje. Amanhã vão acontecer crimes, depois vão acontecer crimes. Isso aí são fatos sociais que acontecem o tempo inteiro. Já existe uma justiça, já existe um judiciário, já existe um juiz de vara criminal que amanhã vai receber alguma coisa, algum flagrante, alguma coisa envolvendo o que aconteceu. Não vai ser montado nada depois para julgar aquilo ali. Então, isso era muito comum, depois da Segunda Guerra Mundial, criar tribunais de exceção para julgar esses criminosos de guerra, criminosos, enfim, essas pessoas que cometiam aqueles crimes de altíssima gravidade e complexidade, que nós chamamos de crimes contra a humanidade, de crimes de genocídio, crimes de guerra, crimes de agressão. Observem que nós não estamos falando de um crime qualquer, nós estamos falando de um crime, né? Crimes em grande escala. Ruanda, por exemplo, a morte de mais de 800 mil pessoas em Ruanda pela perseguição, pela divisão do povo, né? Existe os Tutsi, existe o outro povo lá, para nós só vai ter esse povo, esses outros aqui têm que morrer. Então, em Ruanda aconteceu isso. Mais de 800 mil pessoas mortas em razão disso. Então, eles montavam um tribunal, tá? Isso passou a ter um certo problema no cenário internacional. Foi quando
a Organização das Nações Unidas, juntamente com estados, conversando com representantes de estado, pensou o seguinte: gente, já existe uma Corte Internacional de Justiça para julgar questões de direito internacional. Já existe tribunais regionais de direitos humanos, interamericano, europeu, africano, para julgar violações de direitos humanos. Cadê a corte criminal? Onde que existe? Tem que ter uma corte criminal permanente, aquela que fica ali o tempo inteiro já pronta para evitar essa existência de tribunais de exceção. Então tem que existir já. E foi. Até que, em 1998, foi publicada uma lei internacional. Uma lei internacional que se chama Estatuto de Roma. Não se preocupem, porque tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês está no material de vocês, tá? Vamos só compreender e localizar o Tribunal Penal Internacional aqui. Foi criado o Estatuto de Roma, ele foi publicado, ele se chama Estatuto de Roma porque ele foi publicado em Roma, foi feito em Roma. É uma característica muito grande das leis internacionais, dos tratados, das convenções, de alguns pactos, eles ficarem conhecidos pelo nome do lugar onde eles foram feitos e publicados. Por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, é porque foi feito em São José da Costa Rica. O Protocolo de São Salvador, é porque foi feito em São Salvador. A gente teve, nos últimos anos, principalmente depois das tragédias envolvendo a mineração, a gente teve um evento em Sendai, no Japão, para tratar de catástrofes ambientais e principalmente envolvendo a mineração. E de lá saiu a Convenção de Sendai, chama Convenção de Sendai porque aconteceu lá em Sendai. É igual no meio ambiente quando a gente fala da Convenção, da Declaração de Estocolmo, é porque foi em Estocolmo. Convenção de Aarhus, é porque foi em Aarhus, na Dinamarca. Então, geralmente acontece isso. Estatuto de Roma, é porque foi em Roma. Então, as leis internacionais, não todas, mas elas têm uma característica de pegar o nome, de ficar conhecido como o nome do lugar onde ela foi feita, onde ela foi publicada. Tá. Então, nós estamos falando aqui de 1998. Então, entre 45 e 1998, quem julgava os criminosos de guerra, esses criminosos que praticavam esses grandes crimes, eram tribunais de exceção que iam sendo criados para julgar essas pessoas. Tá. Agora, vamos pegar agora a lógica do sistema internacional, que a gente já estudou, porque todo sistema internacional vai ter essa semelhança. A partir do momento em que é publicada uma lei internacional e que cria um sistema internacional, principalmente se esse sistema internacional tiver um tribunal específico, a gente sabe que existe o princípio do consentimento. O que significa isso? Nenhuma lei obriga um país a fazer parte daquele sistema e aceitar aquele sistema. O que vigora aqui é o princípio do consentimento. Então, o país, espontaneamente, ele tem que ir lá e fazer o seu processo, que a gente chama processo de ratificação da lei internacional. Não se preocupem com essa palavra agora, não vai ser cobrado de vocês essa ratificação, porque esse processo de ratificação vocês vão estudar na disciplina Direito Internacional. Mas só para sintetizar para vocês, para um país fazer parte de um sistema internacional ou aceitar uma lei internacional, não é só chegar e manifestar, quero fazer parte desse sistema internacional, né? As relações exteriores do país ou o governo federal vai lá e manda esse documento. Não é bem assim. Eles fazem esse documento, vira um processo, é devolvido por quem? Por quem está cuidando da criação daquele sistema. Quem cuidou da criação pode ser a Organização das Nações Unidas, pode ser a OEA, pode ser o próprio Tribunal Penal Internacional, que já tem um pouco ali de organização para receber isso aí. Então, vai depender, não tem nada específico de quem analisa isso, não. Então, o país vai lá, dá entrada no seu pedido querendo fazer parte, isso vai virar um processo. Isso tem um parecer do sistema dizendo que sim, que o país perfeitamente. Nunca é muito difícil, nem acontece no sistema dizer não, né? De não aceitar um país. Diz que sim, e que internamente o país pode começar o seu procedimento
para poder fazer parte. É uma burocracia enorme. A gente passa assim, é só falar que quero. Não, o processo volta para o Brasil, ele tem que passar pelo Congresso, o Congresso tem que publicar um decreto, esse decreto ele tem que ir para o chefe do Executivo, o chefe do Executivo promulga um decreto também. Eu sei que é tanto decreto, mas vocês vão aprender isso melhor quando vocês forem estudar o direito internacional, tá? Mas, enfim, publicou o decreto final aceitando a lei internacional. Essa lei internacional passa a ter validade dentro do país. Até que esse procedimento aconteça, a simples manifestação do país lá dizendo que quer fazer parte, não faz com que aquela lei, aquele sistema tenha validade aqui dentro. Tem que ter a promulgação interna do decreto. Promulgou a partir daquele dia, aquela lei internacional passa a ter validade aqui no Brasil. Então, observe, o Estatuto de Roma, de 1998, ele foi publicado em 1998, e aí os países começaram a se movimentar para fazerem parte, aceitar essa lei internacional e fazer parte desse sistema internacional. O Estatuto de Roma, para quem está anotando, ele criou o Tribunal Penal Internacional. Então, o Tribunal Penal Internacional, ele foi criado pelo Estatuto de Roma. É isso aí, a primeira regra que a gente tem que compreender. Se existe um TPI, agora, Tribunal Penal Internacional, toda vez que eu for falar dele, eu vou falar de TPI. Quase uma TPM. TPI. Lembra de TPM que não tem erro. TPI, Tribunal Penal Internacional. O TPI, ele foi criado pelo Estatuto de Roma, de 1998. Tá, agora vamos analisar aqui. Quando a gente pensa assim, o Brasil faz parte, tá? O Brasil foi um dos países, 120 países foram lá, assinaram, fizeram cada país tem um processo burocrático interno, mas ele teve incidência aí em 120 países naquela época. Agora, vamos sintetizar o que significa isso. Quando um país vai lá e fala, olha, eu vou ratificar o Estatuto de Roma, eu vou ser signatário. Ser signatário é porque aceitou a lei internacional, né, dentro do nosso país. Então, o Brasil é signatário do Estatuto de Roma. Signatário porque assinou, para fazer parte. Se um Estado é signatário do Estatuto de Roma, é a mesma coisa dele dizer o seguinte, se um brasileiro cometer os crimes previstos no Estatuto de Roma, ele pode ser processado no TPI. É isso que quer dizer. Porque o Estatuto de Roma, ele cria o Tribunal Penal Internacional e traz todos os procedimentos e todos os crimes de competência do Tribunal Penal Internacional. Então, se um país vai lá e aceita, ele está dizendo assim, se algum nacional meu cometer um crime desse aqui, então você pode... claro que tem que ter um requisito, a gente vai ver aqui que o Tribunal Penal Internacional é igual aos outros tribunais de direitos humanos que a gente estudou, ele não pode já agir imediatamente, ele tem que esperar comprovar que o país não funcionou para responsabilizar aquela pessoa, aquelas pessoas, e aí, diante da ineficácia do país, é tipo o esgotamento das vias internas. Fica comprovado que a coisa está acontecendo no país, ninguém faz nada, ou então se faz, o negócio está demorando, aí sim o Tribunal Penal Internacional, por meio da sua procuradoria, pode começar um processo de investigação em relação a esses fatos, para saber se os fatos... Aí é muito penal mesmo. A materialidade, a autoria, quem são os autores, qual que é a gravidade do fato, se realmente é um crime de competência do Tribunal Penal Internacional, porque se a investigação ela for concluída no sentido de que sim, se aquele país faz parte, o Tribunal Penal, a Procuradoria do Tribunal Penal Internacional pode oferecer a denúncia e isso vai virar uma ação penal internacional lá dentro do Tribunal Penal Internacional, onde tem 18 juízes e um deles pode receber esse caso até se chegar em uma sentença. Ou seja, aceitar a lei, o Estatuto de Roma, é a mesma coisa que dizer isso. Olha, se um nacional meu cometeu esses crimes previstos no Estatuto de Roma, se não tiver uma responsabilização, essa pessoa ela pode ser processada no Tribunal Penal Internacional. É isso que significa.
Então, aqui eu quero até fazer um registro histórico muito interessante, algo que aconteceu, que eu já mencionei aqui na aula, que a gente né, solicitou esses documentos lá no nosso departamento de pesquisa, porque muitas pessoas escrevem sobre o Tribunal Penal Internacional. Até para quem estiver aqui na sala, quiser escrever sobre o TPI, eu já vou indicar que existem muitos artigos muito bem feitos no Brasil sobre o TPI, mas as pesquisas, se vocês forem pesquisar e procurar até o site do Tribunal Penal Internacional, não procurem por TPI, porque o TPI está em português. Vocês procurem por ICC. ICC, o site vai aparecer ICC, tá? O portal oficial do Tribunal Penal Internacional é o ICC, que é as siglas em inglês, que é a International Criminal Court, que é o nosso tribunal, que a gente chama de Tribunal Penal Internacional, porque a gente traduziu, tá? Mas as pesquisas, se vocês forem fazer, vocês vão colocar o ICC. Até o site vai ser ICC, tá? Para quem quiser fazer pesquisas sobre o Tribunal Penal Internacional. Bom, continuando. Olha que aconteceu um fato muito interessante. Os Estados Unidos têm uma resistência muito grande em aceitar sistemas internacionais. Isso é histórico, tá? Ele está na ONU, mas é porque ele cedia a ONU, ele é um dos maiores financiadores da ONU, ok? Mas ele não está, por exemplo, no sistema interamericano de direitos humanos. Então, ele não faz parte também de outros sistemas internacionais. Ele faz parte de alguns porque ele precisa de alguns, principalmente se forem questões econômicas, comerciais, como a OMC, que é a Organização Mundial de Saúde, a de Comércio, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, mas são aqueles bem específicos. Se for de direitos humanos, vocês podem ter certeza que os Estados Unidos não faz muita questão de entrar, não. E o que aconteceu? Quando foi publicado o Estatuto de Roma, os Estados Unidos aceitaram. Foram lá, representante do governo, fez todo o procedimento e o Estatuto de Roma chegou a ter validade dentro dos Estados Unidos. Na época, todos os internacionalistas e pessoas profissionais, pesquisadores, pessoas do cenário internacional ficaram assim. Estados Unidos ratifica Estatuto de Roma. Quando saiu isso, todo mundo ficou... Estados Unidos? Tá, né? Foi. Ou por questões de diplomacia internacional, ou por algum motivo ele foi, enfim. Porque não era muito comum isso acontecer. Até contei para vocês, os Estados Unidos cumpriu até a Convenção de Viena para assuntos consulares. Então, Estados Unidos nunca teve uma relação muito boa com o internacional, não, historicamente falando. Mas ele foi lá, aceitou, fez ótimo, né? Pode ser até o perfil do governo da época, alguma pessoa que é mais aberta ao internacional. Bom, tá lá. É coisa boa. O que aconteceu? O Iraque também vai lá e participa, aceita, aí todo mundo. Tá, o Estatuto de Roma veio para fazer história, porque a gente nunca vê o Iraque entrando em muita coisa em direitos humanos, Estados Unidos. Povo, voltei, eu caí. Não que eu caí, mas a internet caiu. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, professora. Caiu. Caiu feio. Mas de manhã a internet está oscilando mesmo, tá? Às vezes cair, a gente volta. A gente sempre volta aqui, se Deus quiser. Vamos lá. Tá. O que houve? Houve o seguinte. O atentado às Torres Gêmeas. Assim que aconteceu o atentado às Torres Gêmeas, no mesmo dia, Estados Unidos vai lá e encaminha um documento dizendo que quer sair do Tribunal Penal Internacional. Não, o Estatuto de Roma não vai, porque é assim, gente, tem um consentimento para entrar e tem um consentimento para sair. A mesma liberdade que um país tem para entrar, ele tem para sair. E a burocracia para sair é menor que a burocracia para entrar. Pelo menos nesses sistemas internacionais, sim. Tá. Estados Unidos encaminha um documento e fala que está se retirando do Estatuto de Roma. Eu acho que daqui a gente já consegue compreender por que os Estados Unidos fez isso. Por quê? Porque existe, olha, a gente faz parte de um tribunal. Se alguém aqui, porque Tribunal Penal Internacional, os réus são pessoas. Os réus não são estados, porque é crime. Então, quando
não tem como você punir criminalmente ali o país. Então, o réu no Tribunal Penal Internacional vai ser uma pessoa que cometeu o crime, ou 2 pessoas, ou 3 pessoas. Então, é contra a gente, são outras pessoas. Então, acho que eles pensaram o seguinte: bom, olha esse ataque terrorista que teve aqui. Nós vamos fazer de tudo para pegar quem foi o responsável por isso aqui. Tira, por quê? Porque se alguém morrer no meio do caminho, vou sendo sincero, o que eles pensaram? Podem responsabilizar alguém aqui do governo, alguém das Forças Armadas, e nós não queremos isso, porque nós vamos atrás de quem cometeu o terrorismo aqui nos Estados Unidos. Tira a gente do tribunal. Foi lá e tirou. No outro dia, o Iraque foi lá e saiu também. Então, foi assim, ataque às Torres Gêmeas, atentado terrorista nos Estados Unidos. O ataque às Torres Gêmeas, ele é considerado um divisor de águas para quem estuda terrorismo. Quem aqui tem interesse em estudar terrorismo, compreender o fenômeno, analisar, eu tenho uma colega que é advogada da União, que ela é especialista em análise de ataques terroristas, de terrorismo, a Andréia. A Andréia escreveu um livro super interessante sobre o novo Nomos na Terra, ela até usa o Agamben como referencial teórico dela, e ela fala muito do terrorismo. Então, até se vocês quiserem, eu indico para vocês o livro, mostro para vocês a obra dela depois. Eu não sei se eu tenho aqui, eu acho que o Antônio pegou o meu, não devolveu, agora que eu estou lembrando aqui na aula, vocês são testemunhas, o Antônio pegou meu livro e não devolveu, tem até que falar com ele. Mas eu peço para a Andréia me encaminhar alguns, para eu poder passar para vocês esses livros, é muito bom, tá? É um livro muito bom. O ataque às Torres Gêmeas foi realmente um divisor de águas envolvendo a questão do terrorismo no mundo. E houve esse impacto no Tribunal Penal Internacional. Então, os Estados Unidos no mesmo dia sai, o Iraque no outro dia sai, e aí as coisas vão se desenrolando da forma que vocês já acompanharam. O foco não é estudar isso aí, mas é só para fazer esse registro que aconteceu envolvendo o Tribunal Penal Internacional. Mas vamos trazer para cá agora. Vamos compreender o Brasil. Oi? Dúvida? Vamos lá. Vamos compreender aqui o Brasil no Tribunal Penal Internacional. Como eu disse para vocês, Estatuto de Roma, publicado em 98, entra em vigência em 2002. E naquele ano ali, o ano de 2002 foi um ano fundamental para os países se organizarem ali para entrar no Estatuto de Roma. E o que acontece? Da mesma forma aconteceu com o Brasil. O Brasil, no ano de 2002, ele se tornou signatário do Estatuto de Roma. Só que eu queria fazer uma observação aqui, que é a seguinte: o Tribunal Penal Internacional, ele só pode agir, investigar alguém, primeiro, se ficar comprovada a ineficácia das medidas que existem dentro dos países. Essa é a primeira regra. A gente chama isso de caráter complementar do Tribunal Penal Internacional. Assim como acontece em todos os sistemas internacionais que a gente já estudou. Tem que se esperar um esgotamento, mas o nome, o Estatuto de Roma não usa bem o termo esgotamento das vias internas, como a Convenção Americana de Direitos Humanos usa. O nome é comprovação da ineficácia dos meios de responsabilização interna. Não teve responsabilização criminal, porque aqui é um tribunal criminal, penal. Aí sim, a Procuradoria do Tribunal Penal Internacional pode iniciar um processo de investigação contra essa pessoa ou contra esse grupo de pessoas. Tá. Outra coisa que vocês têm que observar e não esquecer aqui é o seguinte, muita atenção nisso. Aqueles países que não fazem parte do Estatuto de Roma, que não são signatários do Estatuto de Roma, que não têm validade ali dentro daquele país, o Tribunal Penal Internacional não pode tomar providência se o crime aconteceu ali dentro ou por algum nacional daquele país, porque ele não tem jurisdição internacional sobre aquele país. Se o país não faz parte do sistema, se o país não aceitou lá a lei, o Estatuto de Roma, o TPI, em regra, ele não pode agir independentemente, ir lá e começar um processo de investigação dentro de um país que não faz parte
dentro ou contra nacionais daqueles países. Isso não tem como. Imagine assim, seria uma violação de direito internacional mesmo. Não, a gente só trabalha com aqueles países que a gente tem aqui, que fazem parte do nosso sistema. Então, vocês devem estar se perguntando, tem países que não fazem parte aí então, porque a gente não vê algumas coisas acontecendo? Tem muitos países que não fazem parte. Vocês acham que a Síria faz parte do Tribunal Penal Internacional? Vocês acham que o Afeganistão faz parte do Tribunal Penal Internacional? Não, não fazem. Por isso que deve estar na cabeça de vocês aí. Nossa, mas tanto atentado terrorista, a questão do Estado Islâmico, por quê? Porque tudo sai de países que não fazem parte desse sistema internacional. Existe sim uma saída para essas situações, mas a regra é não. Existe uma única saída aí que autorizaria o Tribunal Penal Internacional a começar uma investigação criminal contra pessoas ou em países que não fazem parte do sistema. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho por meio de uma notícia que foi veiculada aí na. Acho que as pessoas não prestaram muita atenção na notícia, e a notícia, na verdade, até para a gente compreender a notícia, a gente tem que entender como que funciona o sistema. Acho que por ser notícia, poderia ter uma didática, pelo menos a chamada, mas assim, passou, porque foi publicado em todos os jornais do mundo, inclusive em muitas mídias aqui do Brasil, essa notícia, e isso passou meio que despercebido. Mas também não estamos na rota do terrorismo ali, em regra. Né, do terrorismo, as pessoas se explodindo, aquelas coisas que acontecem em vários países. Né? Então, por isso é que não se fala muito disso. Mas foi veiculado no mundo inteiro. Daqui a pouco eu vou mostrar a notícia aqui para vocês. A própria notícia apresenta a saída internacional de direitos humanos para que o TPI tenha uma autorização para tomar alguma providência em relação a esses países que não fazem parte, mas que o TPI poderia entrar. Tá? Agora, deixa eu compartilhar um material com vocês para a gente poder. A musiquinha do supermercado. Peraí. Tô até com medo de ouvir o preço do arroz. Vamos lá. Tribunal Penal Internacional. Bom, essa é a logomarca, tá, do TPI. Exatamente assim, bem, um pouco parecido com a da ONU, tem essa balancinha aí no meio. O Tribunal Penal Internacional foi criado pelo Estatuto de Roma para, se existir uma responsabilidade penal internacional permanente, ou seja, criou um Tribunal Penal Internacional permanente para responsabilizar criminalmente pessoas que cometem os crimes previstos no Estatuto de Roma e para se evitar essa criação de tribunais de exceção. Então, parou essa criação aí de tribunais de exceção. Então, nós temos aí uma jurisdição criminal permanente, o Tribunal Penal Internacional tem sede na cidade da Haia, na Holanda, até a mesma cidade onde está a Corte Internacional de Justiça, que é a CIJ. O Estatuto de Roma ele foi aprovado, como eu disse para vocês, por 120 estados, entrou em vigor internacional em julho de 2002. Como o Brasil já tinha, né, em 1998, os países já tinham iniciado seus processos para fazerem parte, logo em setembro, dia 25 de setembro de 2002, o Brasil já estava ali promulgando o seu decreto interno, dando validade para essa lei internacional dentro do Brasil. Então, isso significa o seguinte: se algum brasileiro comete um crime de competência do Tribunal Penal Internacional, ele só pode ser responsabilizado lá e julgado lá se esse crime aconteceu depois de 25 de setembro de 2002, que foi quando essa lei internacional passou a ter vigência no Brasil. Uma data anterior a essa, ele não vai poder. Por quê? Porque só passou a existir aqui dentro do Brasil depois que o decreto foi promulgado, por isso que é bem importante saber isso. A gente pensa assim, tudo que aconteceu depois de 98. Não. É quando os documentos internos foram promulgados aceitando essa jurisdição. Eu coloquei a data aí para vocês exatamente por isso. Só crimes que foram cometidos
pelo menos no Brasil, cada um foi numa data, nessa data aí de 25 de setembro de 2002. Amanhã faz... Ó, é amanhã. Hoje são 24, 25 de setembro. Depois façam as contas aí. Que eu não sei fazer essas contas rápido, não. Olha só isso aqui. Aqui é a sede de julgamento, a sede do Tribunal Penal Internacional é na cidade da Haia, na Holanda. O Tribunal Penal Internacional é um tribunal que destoa completamente da arquitetura da Holanda. A Holanda tem uma arquitetura muito característica. Quando vocês batem o olho em tudo que é da Holanda, vocês podem ver que é muito característico. E se vocês tiverem um dia, forem na cidade da Haia, porque é possível vocês irem na cidade da Haia um dia, conhecerem os tribunais internacionais e até trabalharem nesses tribunais internacionais, vocês vão achar facilmente o Tribunal Penal Internacional, porque ele destoa completamente de qualquer coisa. É como se estivesse num lugar que tem uma arquitetura muito antiga e de repente você topa com aquele negócio moderno, cheio de espelhos, refletindo, parece que você está em outra cidade quando você olha o Tribunal Penal Internacional. A única coisa que foi mantida na sua forma bem tradicional é a sala de julgamento, que é essa foto aí que eu coloquei para vocês. Internamente, vocês podem ver que não combina muito com o externo. Internamente, a forma foi mantida em uma originalidade aí, criado de um jeito que nem parece que você está naquele prédio, tá? Então, ele é bem tradicional aí dentro. Mas fora, ele é extremamente moderno. Características do Tribunal Penal Internacional. Bom, a primeira característica do Tribunal Penal Internacional é a sua independência. O Tribunal Penal Internacional é um tribunal independente. O que significa isso? Significa que, se o país faz parte daquele sistema, a Procuradoria do Tribunal Penal Internacional não precisa pedir autorização de ninguém, da ONU, de quem seja, para iniciar as investigações dentro daquele país. Talvez um juiz expedir, ou uma juíza expedir uma ordem de prisão preventiva, provisória, para essa pessoa ficar presa lá no Tribunal Penal Internacional enquanto o processo está caminhando. Então, o TPI ele tem essa independência de agir, ele não precisa da autorização de ninguém para começar as investigações, formalizar uma ação até se chegar em uma sentença aí no Tribunal Penal Internacional contra uma pessoa ou contra várias pessoas. Não precisa dessa autorização, se o país faz parte daquele sistema, tá? Então, existe aí essa independência do Tribunal Penal Internacional. Outra grande característica do Tribunal Penal Internacional é seu caráter subsidiário, que a gente chama de natureza complementar do Tribunal Penal Internacional. Estudem isso. Isso aqui eu vou frisar bem. Por quê? Porque isso aqui é bem cobrado nas provas que vocês vão fazer um dia. Exame de ordem, prova de concurso público. Se alguém for seguir a carreira internacional, é algo que é muito cobrado envolvendo o Estatuto de Roma, que é exatamente a frase que eu quis colocar aqui, porque ela aparece dessa forma, para vocês compreenderem. O Tribunal Penal Internacional, foi aquilo que eu falei para vocês no início, ele apenas atuará quando o sistema nacional, dentro do país, não fez nada. Então, os crimes estão acontecendo, ninguém está fazendo nada. Ou quando os estados eles se mostram incapazes de fazer, ou seja, não adianta, eu não tenho estrutura para parar isso aqui. Então, eu próprio vou pedir ajuda ali, representante do governo falando, né? Olha, tem alguém aqui dentro que está cometendo esses massacres, esses crimes contra a humanidade, esse genocídio. Só que o país aqui não tem estrutura para conseguir pegar e acabar com isso aqui. Então, eu vou chamar o Tribunal Penal Internacional para auxiliar a parar, acessar aquilo dentro do país. Ou não demonstrarem efetiva vontade de punir os criminosos. Aqui, geralmente, pessoas do governo estão envolvidas. Quem domina ali naquela região, naquele determinado país, são as próprias pessoas que estão cometendo os crimes e ninguém vai mexer com aquilo ali. Então, não tem nenhuma vontade de punir essas pessoas. Por quê? Porque, por algum motivo, não vão chegar naquelas pessoas. Então, a gente sabe, historicamente, que tem vários países que se enquadram nessa situação. Eu até... Gente, mas quem? Quem que já foi punido ali no Tribunal Penal Internacional? Tem até no material de vocês, só pulando aqui alguns slides para vocês verem. Peraí que o negócio travou.
parar de compartilhar, que aí eu olho direitinho. E a gente abre de novo. Mas, enfim, até abrir de novo aqui, vamos continuando. Pronto. Existe um caráter complementar do Tribunal. Voltamos. Voltou. Voltou. Vai vencer, vai dar certo. Existe um caráter complementar do Tribunal Penal Internacional, que eu queria mostrar para vocês. Era exatamente essa... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui agora. Só um minutinho, tá, gente? Deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui. As pessoas foram processadas no Tribunal Penal Internacional, por exemplo, Ruanda, aquilo que aconteceu em Ruanda, o ex-comandante do Estado-Maior do Exército ruandês, ele foi acusado de genocídio pelo Tribunal Penal Internacional para Ruanda, e segundo a ONU, isso aqui deu mais de 800 mil pessoas foram mortas em Ruanda por ordem dele. Esse homem foi responsável pela morte de mais de 800 mil pessoas. Ele mandou matar mais de 800 mil pessoas porque essas pessoas, por questões étnicas, ele não queria essa etnia lá no país, só queria a etnia que ele concordava, e ele não queria os Tutsi lá, e mandou matar mais de 800 mil pessoas. Isso que aconteceu em Ruanda. Então, quando a gente fala de crimes de competência do Tribunal Penal Internacional, eu estou falando disso aqui. O Gaddafi, eu não sei se vocês lembram do Slobodan Milosevic, ele morreu lá dentro de uma cela, ele foi responsável pela morte de muitas pessoas, até envolvendo a Iugoslávia, e ele foi preso provisoriamente, ele infartou lá dentro da cela do Tribunal Penal Internacional, ele não chegou a ser julgado, mas morreu lá. Se isso existisse no período nazista, o TPI seria o tribunal que iria julgar aquelas pessoas criminosas de guerra, do período da Segunda Guerra Mundial. Então, não seria Nuremberg, seria o Tribunal Penal Internacional. Mas, voltando aqui para as características, o Tribunal Penal Internacional, ele tem competência para julgar quatro grupos de crime. Na verdade, cada crime desse tem uma descrição do que é considerado, o que é genocídio, o que é crime contra a humanidade, o que é crime de guerra, o que é o crime de agressão. Então, é bem interessante mesmo, até explicando para vocês como que funciona lá dentro. Lá dentro funciona assim. Geralmente, hoje não, hoje até por e-mail você consegue encaminhar denúncias para a Procuradoria do Tribunal Penal Internacional. Vocês podem pensar assim, professora, quem que pode encaminhar uma denúncia para a Procuradoria? Precisa ser um advogado? Precisa ter uma ONG, ter uma associação? Precisa ser alguém assim? Não, qualquer pessoa pode não apresentar denúncia. Eu até vejo algumas pessoas falando aí que apresentaram denúncia, quem faz denúncia é procurador. Então, só a procuradora do TPI que pode fazer a denúncia. O correto é apresentar um pedido de investigação. Qualquer pessoa pode apresentar um pedido de investigação. Vamos supor... e outra coisa, o problema não precisa estar acontecendo só no nosso país, não. Ou um venezuelano, por exemplo, quer apresentar um problema do seu país. É possível, por exemplo, que um brasileiro apresente um pedido de investigação de um problema que está acontecendo na Argentina, ou de um problema que está acontecendo na Venezuela, ou de um problema que está acontecendo no Uruguai. Então, a nacionalidade da pessoa que vai apresentar esse pedido de denúncia, ela não é relevante no sentido de ser requisito. Só o nacional daquele país pode apresentar um pedido de investigação para a Procuradoria do Tribunal Penal Internacional.
qualquer pessoa pode apresentar um pedido de investigação para a Procuradoria do Tribunal Penal Internacional. Eu já vi, quando eu estava no meu período de doutoramento, eu deixei o TPI por último, porque eu tinha uma visão, gente, eu não sou da área penal, e eu